Estudo do índice gráfico semanal, depois de um movimento grande, forte de alta, tem uma primeira correção que nem chega na média de 20, tem uma nova tentativa, uma outra perna de alta. Um pouco climática, né? Porque eu tenho uma barra grande aqui, longe das médias e depois de um movimento muito grande também. E depois eu tenho uma nova perna de baixo, uma segunda perna de correção, que vem abaixo da primeira. Porém, isso aqui, ele ainda é um movimento para comprar, tá? Então, o que que acontece? Só que você tem que ficar atento de como foi a perna, né? Eu tenho toda esse movimento, desde aqui até essa barra, eu tenho 36 barras no semanal, sem tocar a média de 20. E o que que isso significa? Isso significa que sempre que ela chegar próxima à média, é mais provável aparecerem compradores, que foi o que aconteceu aqui. Primeira correção, chegou próximo à média, apareceu compradores, renovou máxima. Legal. Ele volta com uma correção forte, tá? Bem forte, na verdade. Tem uma semana, duas, três, quatro, cinco, 6 semanas. 6 semanas deslocando o preço para baixo sem ir acima da semana anterior. Quando ele vem abaixo da média de 20, normalmente a gente busca, quando ele vem muito forte assim, a gente busca uma entrada de H2, uma segunda tentativa de ir acima. Para quê? Para a retomada da tendência de alta, nesse caso aqui. Então eu tive aqui essa barra que veio acima da barra anterior e foi vendida. O que que eu espero? Eu espero uma tentativa de ir abaixo dessa região e uma nova barra de sinal para ir acima, que é uma H2. Então, essa H2 ela foi ativada. Depois que essa H2 foi ativada, ela não veio abaixo até essa barra aqui de baixo. Depois que ativa a H2, que é uma segunda tentativa de alta, esse setup é um setup que normalmente leva o preço a testar máximas, ok? E aí eu começo a ver, ó, mínima, mínima mais alta, 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 e a primeira tentativa de vir abaixo, o que que acontece? Falha. Ela já foi acima da barra anterior. Então, isso aqui pode ser só uma correção e um movimento de alta, tá? Dá para comprar aqui? Não, não dá para comprar aqui. Você vai ter que esperar a semana fechar aqui em cima, a semana seguinte você pegar a correção, tá? Porque a semana seguinte ela pode ser uma barra de baixa voltando tudo, devolvendo tudo. Entende? Igual foi aqui, ó. Igual foi aqui. Imagina que isso aqui fosse acima dessa região, essa barra de alta. Depois tivesse essa barra de baixa. Se esse padrão aqui acontecer depois que for uma barra de alta aqui, uma barra de baixa muito grande, aí provavelmente é uma segunda entrada na venda. Porque como eu tive uma perna muito forte, é bem provável que eu tenha um teste dessa mínima aqui antes de um movimento de alta novamente. Isso aqui é o gráfico semanal. Então, muita atenção nesses 180 mil aqui, ó, que pode dar um trade bem bom, só que você tem que ficar de olho. Por quê? Quando eu vou no diário, o diário está desse jeito aí. Muita barra sobreposta. Eu tenho barras sobrepostas, uma ao lado da outra. O preço não desloca para cima, o preço não desloca para baixo. O preço está aí. Ficou nesse range aqui, ó. Tá vendo? Eu tive esse movimento de alta aqui e o preço ficou aqui, vai para cima, vem para baixo, vai para cima, vem para baixo, vai para cima. Ele não tem continuidade. Então o que que acontece? Aqui você pode querer vender quando ele chegar lá, tá? Não é chegou, vendeu. Não. Você busca vendas nessa região aqui, porque a maior probabilidade é ele voltar um pouco para dentro. Se ele romper forte para cima, aí você espera uma correção para comprar. E aí você está entrando num possível rompimento lá no semanal, por exemplo. Tá? Eu não faria, eu buscaria só vendas nessa região. O que acontece aqui? Se no diário ele fizer esse padrão aqui, ó, tá? Ele faz uma barra de alta aqui. No dia seguinte, ele faz uma barra de baixa devolvendo tudo, tá? Não só metade dele, mas devolvendo tudo, fechando próximo à mínima, ok? Aí eu penso só em venda, porque ele pode vir buscar essa região aqui embaixo, que é o que eu marquei lá no estudo, no Discord. Ele pode vir buscar essa região aqui, que também é a média de 200, ou ele pode vir tentar testar a mínima, lá nos 168 mil, mais ou menos. Bitcoin no semanal. Primeira perna, segunda perna, terceira perna, isso aqui já foi falado.
está em cima da média de 200, está entre a 200 e a 20, só que agora, vou chegar mais perto, só que agora ele fez o seguinte, ele corrigiu, veio abaixo, isso aqui é uma L1, é uma primeira venda, só que ele não deu continuidade, mas renovou o mínimo. E depois aqui ele não tem movimento de alta, ele não faz um deslocamento do preço para cima. Tá? Lembrando que isso aqui é gráfico semanal, então ele deslocou muito pouco aqui, 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 e ele nem testa essa máxima. Ele quase foi lá, né? E ativou uma L2. Então isso aqui pode levar o preço mais para baixo. Lá no Discord está tudo marcado, os alvos e tal, ok? Então isso aqui pode ser um movimento de baixa interessante. E agora, olhando o diário, a gente tem isso aqui que pode ser o início de uma lateralidade, tá? Ele vem, renova a mínima aqui, e depois ele não consegue vir abaixo dessa região, tá vendo? Ele vem novamente uma outra perna vem novamente com uma barra grande, não dá continuidade. Então o que ele pode fazer? Ele pode primeiro fazer essa lateralidade menor para tentar romper aqui em cima, falhar esse rompimento e vir testar aqui embaixo. O Bitcoin está muito ruim de operar, no sentido de não tem região. O melhor é você esperar ele chegar por aqui, lá no day trade. Para swing trade, esquece. Para swing trade, ou você espera ele vir aqui para vender, e aí sair ou aqui parcial e aqui final, por exemplo, ou espera ele vir aqui para ver o que acontece, e o mais provável é ele vir lá na mínima, lá perto dos 60 mil, 58 mil, 60 mil mais ou menos.